A gente vai agora para Brasília. Vamos ver se conseguimos falar com Ronaldo da Silva e Felipe Rodrigues. Bom dia. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia, Dircilene. A gente entrou na receita aí porque aqui também a gente falando de política agora, vamos até fazer a comparação. O caldo político aqui está grosso. E a gente está chegando nessa manhã para um pouco entender melhor o que está acontecendo, desde aquelas manifestações que vêm acirrando os ânimos aqui em Brasília. E ontem foi um dia muito importante, porque mais uma fase da Operação Lava Jato, e dentre 27 novos denunciados estava o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e o Renato Duque, que é conhecido um petista, que trabalhava numa diretoria da Petrobras. A partir daí desencadeou uma reunião de emergência lá no Palácio do Planalto para avaliar se o João Vacari, o tesoureiro do PT, sairia da tesouraria do partido ou não. O núcleo do Planalto desejou tanto que ele saísse, mas o PT não deixou. Então, ele permanece como tesoureiro, apesar da denúncia e agora das investigações. Importante dizer que existem provas testemunhais e registros bancários de que Vacari tem, de fato, alguma coisa a responder na justiça. Outro episódio que aconteceu também ontem e que é importante a gente destacar é que a queda, ou melhor, houve a manutenção da Agência de Crédito e Grau de Investimento Internacional, Standard & Poor's, mantendo o nível e o grau de investimento do Brasil para os investidores estrangeiros. Quer dizer o quê? O Brasil continua confiável para as empresas internacionais investirem nele. Isso é importante nesse momento de crise econômica que a gente vive, porque se houvesse a baixa na nossa nota e grau de investimento ontem, muitas empresas internacionais seriam obrigadas a não mais investir, porque existem aí regras para isso. Pois bem, o caldo político é grosso e ainda existem agora as ameaças veladas quanto à próxima manifestação do dia 12 de abril, que já está sendo propagada pelas redes sociais. Vamos entender tudo isso aqui com o Felipe Rodrigues. Você já trouxe para a gente hoje, Felipe, bom dia. Bom dia. Você já trouxe bastante informações com as reportagens que fez, mas agora vamos comentar um pouquinho. A partir do que a gente está analisando aqui em Brasília, neste presente momento, o Palácio do Planalto está em alerta e a presidente Dilma ontem também na reunião que teve, ela, assim como ela está desejando que o povo ajude com os ajustes que ela está propondo, ela ontem fez uma reunião para avaliar cortes de gastos no próprio governo. O que você diz de tudo isso? Exato. O cenário para o governo, ele já está traçado, mas, digamos assim, a população ainda não sentiu todos os efeitos. Vai sentir à medida que o governo conseguir emplacar esse ajuste fiscal, à medida que o diálogo com o Congresso Nacional avançar, com os deputados, com os senadores. Tanto é que o ministro da Fazenda, na semana passada, foi várias vezes ao Congresso Nacional para pedir apoio, porque até então não havia um entendimento muito claro. E esse aspecto econômico é fundamental. Se a gente for pensar, por exemplo, na época do Fernando Collor, ele havia feito o congelamento da poupança, mexeu no bolso do brasileiro. E agora o preço da gasolina, há uma pressão inflacionária, o preço da energia. Então, aumento de dos novo, juros. Exato. E, de novo, a gente tem aí o governo, de certa forma, tentando procurar, tentando mexer nos preços para conseguir restabilizar, para conseguir reequilibrar as contas públicas. E esse detalhe da Standard & Poor's é super interessante porque mostra que ainda há uma esperança, ainda há sinais de que o governo se recupere, de que as contas públicas voltem a se estabilizar. Desde que o ajuste proposto pelo ministro Joaquim Levy seja todo ele aceito, votado e aprovado pelo Congresso Nacional, que aí são outros 500. Exatamente, porque, digamos, são os parlamentares assumirem que vão mexer nisso e que vão fazer parte desse ajuste e vão mexer no bolso do brasileiro. Então, é muito complexo, porque você vai tratar toda a economia, vai tratar das desonerações, vai mexer um pouco na produção industrial, vai mexer na economia doméstica. Então, a economia tem sido, e se a gente for pensar, tem sido um fator muito importante. Se a gente for pensar, esse segundo mandato tem apenas 3 meses. Então, para um governo que acabou de começar, embora desconsiderando o primeiro mandato, para um governo que acabou de começar, essas manifestações, tudo isso tem sido
muito latentes, né? Felipe, só para a gente entender, e as pessoas de casa também, o ajuste fiscal proposto pelo ministro Joaquim Levy é aquele que já aumentou juros, é aquele que já aumentou a gasolina, é aquele que está propondo, diminuiu já, inclusive, a taxa de crédito para muitas operações que se estava tendo mais facilidade, é aquele que está propondo a mudança, por exemplo, naquela questão do seguro-desemprego, a mudança também na questão das aposentadorias de pessoas por morte. E eu tive numa reunião semanas atrás, 2 semanas atrás, com sindicalistas, deputados petistas e representantes de movimentos sociais diversos, e até entre o próprio Partido dos Trabalhadores, petistas, deputados, disseram: nós não vamos aceitar esse ajuste, vamos então nós aqui formar um grupo para levar a presidente Dilma que, se ela continuar apoiando todo esse ajuste proposto pelo ministro Joaquim Levy, nós não estaremos com ela. Então, se a oposição, se grande parte do Congresso Nacional já não está olhando com vontade para esse ajuste, até dentro da própria casa do Partido dos Trabalhadores, eles também não estão aceitando com unanimidade, não. Aliás, é um grande grupo daqueles que estão dizendo que são contra. Então, esta nota que foi mantida pela Standard Poor's, que é importantíssima para a nossa economia manter-se ainda tendo esse fôlego, ela pode ser reduzida nos próximos meses, caso o ajuste não seja aprovado. E as expectativas não são tão positivas. Estou fazendo uma boa leitura? Exatamente. Porque, a princípio, quando o ajuste fiscal ele foi implementado, ele pegou mal, porque era exatamente o oposto que a presidente havia pregado durante a campanha eleitoral e as pessoas se sentiram traídas, digamos assim. Como que a presidente prometeu uma coisa e agora ela faz exatamente o oposto? Embora todo mundo já soubesse que fosse Aécio Neves ou Dilma Rousseff que ganhasse as eleições, esses ajustes teriam de ser adotados, tanto que o Levy não é muito da turma do Partido dos Trabalhadores. Então, havia esse descrédito por conta dos movimentos sindicais, dos movimentos populares, dos partidos, porque isso não é uma medida muito popular. Agora, a gente sabe que em cenários de crise, em cenários de situação conturbada, tanto política quanto econômica, os 2 primeiros anos são sempre os mais puxados. É quando o governo vai fazer os arroxos, quando ele vai implementar as maldades, entre aspas, porque depois... É assim que é falado no linguagem político, né? Exatamente. E aí depois, nos outros 2 anos, há ali algumas medidas mais brandas e a situação se acalma, porque depois vem a reeleição e aí tudo isso se torna mais, digamos assim, mais tranquilo. A gente vê que a presidente não vai ter vida fácil para aprovar essas medidas que são impopulares, não são do gosto do contribuinte, do povo brasileiro. Inclusive ontem, uma pesquisa do Instituto CNT-MDA deu que a desaprovação do governo da presidente chega a 77% aproximadamente. Isto são bases para o povo, mais uma vez, ir às ruas, Felipe? E são bases para o impeachment? Sim, essa pergunta é bem complexa. Isso é complexo. Porque é uma análise mais profunda, digamos assim. Claro que é mais do que uma prerrogativa, é mais do que um motivo para as pessoas irem às ruas e questionar o que elas acham que o povo não está gostando. gostando. Exatamente, o povo não está satisfeito, não só com a questão econômica, mas o povo não está satisfeito com a questão da corrupção. Embora se diga e se argumente que a corrupção é um fator histórico que está no país há anos, medidas podem ser tomadas para que pelo menos os bilhões sejam diminuídos a milhões, a 1.000 e depois a centavos e depois acabe. Então, a população não está vendo esses sinais de recuperação da economia, de combate à corrupção, está vendo a impunidade e isso... E muitos membros do governo envolvidos. Exatamente. Então, isso torna o caldo grosso, é isso? Exato. E não só membros do governo. Se a gente for olhar, Eu digo, mas porque o governo está no poder, então vê membros do governo, né? Exatamente. E a base aliada no Congresso. Então, você vê o Poder Executivo comprometido, você vê o Legislativo comprometido e a população sente que o Judiciário está ali à espera e ainda não deu sinais muito claros de que isso vai ser combatido. Então, é motivo, mais do que motivo, para a população ir às ruas. Mas isso por si só não caracterizaria o impeachment, porque o impeachment ele é uma medida muito drástica, é você tirar um presidente da República, um chefe do poder, tirá-lo, destituí-lo, impedir que ele continue presidindo o país, afastá-lo de suas funções e convocar outro para o lugar. Então, é você mexer, digamos assim, na soberania do povo, na eleição, que é, digamos assim, talvez
um expoente da democracia, um dos pontos mais altos. A população livremente escolhe quem vai dirigir o país em seu nome. Então, o impeachment é uma criminalização e na Constituição isso se caracteriza simplesmente por crimes de responsabilidade, ou seja, atos exercidos em razão do mandato, ou a má gestão da coisa pública, digamos assim. Isso agora, há juristas que defendem que não necessariamente seja de propósito, ou seja, por dolo, mas seja também por culpa, ou seja, por inação. E aí, isso daria, por exemplo, alguns fundamentos que têm sido dados, são, por exemplo, presidente ter fechado os olhos para toda essa corrupção da Petrobras, para todo esse escândalo, não ter afastado logo de imediato a diretoria, ou ter sido conivente com a tesouraria do partido, com a permanência do João Vacari, ela ter fechado os olhos para esses fenômenos. Isso pode gerar mais revolta e indignação da Exato. sociedade. E quando você gera mais revolta, mais indignação, os parlamentares, que são, digamos assim, o Congresso é o caldeirão da pressão popular. Sim. Quando você faz essa pressão, os parlamentares ouvem e o impeachment é um julgamento político, tanto que um cidadão, como a gente viu na reportagem, um cidadão pode apresentar, mas a Câmara aprova por 2/3, se aprovar o Senado instaura o processo, depois vota o impedimento, e aí é uma questão política e como o político, digamos assim, não é bobo, já dizia Ulisses Guimarães, eles podem ouvir as pressões populares e isso pode levar a um impeachment, a uma medida mais drástica. Obrigado, Felipe. Tudo que nós trouxemos aqui levamos para o nosso povo, para você que nos acompanha de casa. É matéria para nós rezarmos pelo nosso Brasil e colocarmos nas mãos de Deus. Dircilene, Rodrigo, um bom dia para vocês. Obrigado, Ronaldo e Felipe. Obrigado por essas informações, esses comentários, né, Dircilene? É verdade. E a gente volta, então, um beijo aí pro Ronaldo, Felipe, obrigado pelas informações. A equipe em Brasília toda, um grande abraço. A gente volta amanhã às 9h45, a gente tem um encontro marcado, viu? Beijo, tchau.